capítulo 4. Bom, talvez algum irmão não está muito habituado, gente talvez que eu não vi da última vez que eu estive aqui, mas eu sou Estevão, somos pastores aqui da igreja e hoje também pastor lá no Sertão Nordestino, no Tanque Novo, onde nós temos trabalhado em prol da obra missionária, da evangelização, do combate à injustiça. Esse tem sido ali o nosso trabalho em Tanque Novo. Quero aproveitar, nós oramos aqui, fomos motivo de oração, quero aproveitar para, mais uma vez, te lembrar que no final nós temos o nosso projeto lá, Presente do Sertão, e contamos com os irmãos. Daqui a algum tempinho a gente vai divulgar com os irmãos os nossos áudios de arrecadação, vamos divulgar as datas, tudo certinho, para você também que quiser ir participar, tá bom? Tenho certeza que vai ser mais um ano muito abençoado lá, e mais uma vez nós contamos com os irmãos para divulgar, para falar para a sua família, para os seus amigos, tá bom? Nós possamos aí alcançar de novo. Esse ano nós aumentamos mais ainda o nosso alvo, e temos a certeza de que Deus vai, com a sua graça, que nós até ultrapassemos esses números. Atos capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 23, tá bom? Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam juntos os irmãos. Eles contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessidade, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu, e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez essa manhã? Pai, nós te agradecemos por poder estar aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por ter nos trazido aqui nessa manhã. Pedimos então que nessa manhã o Senhor fale conosco, ministre os nossos corações, nos traga, Senhor Jesus, a luz da tua palavra, aquilo que o Senhor deseja para nós. É isso que eu te peço nessa noite, nessa manhã, no teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Bom, meus irmãos, aqui nós estamos testemunhando, através de Lucas, o início da igreja. Ok? Lucas escreveu o livro de Atos, e Lucas ele então aqui está testemunhando como é que a igreja começou, como é que se iniciou a igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Então, Lucas está aqui escrevendo essa carta para o seu amigo Teófilo e contando tudo aquilo que se passava a respeito da igreja, como é que a igreja começou. E você sabe que a igreja começa, Atos capítulo 2, vem ali, né, o dia de Pentecostes, o
o dia da descida do Espírito Santo, ok? Atos capítulo 2, ali já uma grande multidão começa a se converter a Jesus Cristo. Bom, e aí as coisas vão acontecendo, as coisas estão indo muito bem. Atos capítulo 3, um grande milagre. Havia um homem que era paralítico, que era coxo, e ele estava na porta do templo, e naquele dia Pedro e João também foram na mesma hora que ele, e ali ele é curado, e todo o povo viu aquilo que havia acontecido. Todo o povo testemunhou aquele milagre. E aí o que acontece? Por causa desse milagre, Pedro e João são presos. Então veja bem, Lucas está aqui contando para a gente os primeiros momentos da igreja. Então nós estamos vendo de onde é que nós viemos, ok? A igreja nasce a partir disso daqui, a partir desses primeiros relatos que nós temos. É o nascimento da igreja. E aí Pedro e João são presos, os líderes da igreja são presos, e agora o que acontece? Eles vão lá, falam, e aí realmente eles percebem que não tinha como deixar o Pedro e o João presos, e no fim aqui acaba soltando eles. Eles saem dali então, tá bom? E um pouco antes a gente começou do verso 23, mas um ou dois versículos antes, você vai ver que os fariseus ali, os religiosos, fazem ameaças para eles. Fazem ameaças, né? Olha, não é para vocês ficarem quietos. Não quero mais, a gente não quer mais vocês falando essas coisas de Jesus Cristo. Vamos parar por aqui. E manda eles embora. Manda eles embora, e aí eles vão então se reunir com a igreja. E Atos capítulo 4, então, nesses versos que a gente leu, eu quero te falar aqui sobre 7 marcas que a igreja precisa carregar, ok? Então esse é o nosso assunto hoje, são as 7 marcas que a igreja precisa carregar, porque foi isso o que sustentou a igreja durante esses 2000 anos. Foi assim que a igreja começou, esse é o fundamento, e nós precisamos caminhar na mesma direção como igreja. E a primeira coisa então, que a gente vê aqui no verso 24, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Eles então oraram. Primeira marca que nós como igreja precisamos carregar, meus irmãos, a oração. A oração é o que vai, de fato, diferenciar a igreja de qualquer outro tipo de organização social, de qualquer outro clube de amigos. A oração é que traz essa diferença. Alguém pode dizer assim: puxa, que nós temos muitos irmãos aqui que foram libertos dos vícios. Alguém pode dizer: puxa, mas uma internação também pode ajudar. Um remédio também pode fazer com que alguém seja liberto. Então o que diferencia? Se diferencia que a igreja se move através da oração. Então precisamos buscar uma vida de oração. Eles não saíram, eles estavam ali, irmãos, e eu acredito que em algum momento eles pensaram assim: rapaz, já mataram Jesus, vão matar nós também, vão acabar com a gente também. Agora é a nossa vez. E aí eles saem dali, eles podiam ter saído e falado assim: rapaz, escapamos da morte, vamos rever a família, vamos encontrar com os amigos, vamos fazer uma comunhão, vamos fazer uma festa, por causa do que aconteceu, por causa do livramento de Deus. Mas não é isso que eles fazem. Eles vão para oração. Eles vão para oração.
Nós precisamos viver uma vida de oração, gente. Nós precisamos disso. Claro que nós precisamos nos reunir para a comunhão, nós precisamos nos reunir para nos alegrarmos juntos, mas também precisamos nos reunir para orarmos juntos. Para orarmos juntos. Se você ler o livro de Atos, você vai ver o quanto de milagre aconteceu, porque a igreja orava. Porque a igreja orava. Nós precisamos nos mover na oração, meus irmãos. Precisamos estar comprometidos em orar. E aí eu acho interessante aqui, qual foi a oração deles? Pelo que eles estão pedindo oração? Porque, veja bem, a gente ora, na verdade, eu acredito que você ora lá na sua casa, você ora com os irmãos da sua célula, e a gente orou aqui nessa manhã, por exemplo, pela obra missionária, e você viu que a gente tem muitos motivos para orar. E eu te pergunto, você foi preso por causa do Evangelho, da Palavra de Deus. Quando você sair da cadeia, você fala, vou orar. O que você ia orar? Qual que ia ser a sua oração? O que você ia falar assim, irmãos? Eu quero pedir uma oração aqui para vocês. Acabei de sair aqui, estava preso. Eu quero aqui pedir uma oração para os irmãos. Eu quero pedir que os irmãos orem por... Talvez a gente orar e falar assim, para Deus guardar a gente. Que Deus nos livre das mãos desses homens que estão querendo parar a igreja. Na verdade, essa talvez seria uma das nossas orações. Vamos orar por proteção, para Deus nos proteger, para Deus nos livrar, para Deus nos guardar. Vamos orar para Deus nos prosperar, para a gente poder pagar advogado da próxima vez. Orar por prosperidade, para Deus nos abençoar, para a gente poder pagar alguém em nossa defesa. Enfim, nós poderíamos orar por muitas coisas, mas qual que é a oração que eles fazem? A gente for mais para frente na oração deles, a gente vai ver no verso 29, que ele fala assim, olha, Senhor, olha só, considera as ameaças deles, né? E concede a teus servos o quê? Coragem. Eles não pediram para Deus assim, Deus nos dá segurança, Deus nos livra do mal, o Senhor nos dá coragem para continuar anunciando a tua palavra, nos dá coragem. A nossa oração também precisa estar fundamentada nisso, meus irmãos. Quantas vezes o medo nos paralisa e nós deixamos de falar de Jesus para alguém? E nós deixamos de pregar para alguém porque a gente sente aquele medo, a gente sente aquela, Os discípulos falaram, Senhor, nos dá coragem, nos enche de coragem, para que nós possamos continuar anunciando a tua palavra. Então, quando você estiver orando pela igreja, meus irmãos, quando você estiver orando pela obra missionária, ore para que o Senhor nos encha de coragem, para que Deus nos dê coragem, para que não nos amedrontemos diante dos ataques. Nos dê coragem, Senhor. E aí a outra coisa que eles pedem aqui é o que? Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Deus, manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder, que sinais e maravilhas. Eles foram presos por causa disso, meu irmão. Eles foram presos porque um homem foi curado. E eles estão pedindo o que para Deus? Cura muito mais, Senhor. Faz muito mais milagre, estende a tua mão para curar, para fazer as tuas maravilhas. Essa também precisa ser a nossa oração. Senhor, faz os teus milagres, opera as tuas maravilhas no nosso meio, opera as tuas maravilhas. Precisa
precisamos buscar uma vida de oração. Então essa é a primeira marca que nós precisamos carregar juntos, meus irmãos. Essa não é uma responsabilidade de um pastor, de um líder, essa é a responsabilidade da igreja. Então olha para quem está do seu lado aí, olha de quem é a responsabilidade aí. Responsabilidade é nossa. É nossa responsabilidade. Então essa é a primeira marca que nós precisamos carregar, que a igreja lá do início carregava, que nós precisamos carregar juntos, a oração. Segunda coisa, no verso 25 e 26, aqui eles fazem menção, né? Tu falaste pelo Espírito Santo, pela boca do teu servo, do nosso antepassado Davi. Eles então agora começam a fazer referência de um salmo que Davi havia escrito. Ok? O que nos leva para a segunda marca. A primeira marca é a oração. Segunda marca que nós precisamos carregar juntos: a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, eles sabiam o que Davi havia falado. Eles sabiam que Davi tinha dito aí 1000 e tantos anos antes. Eles tinham conhecimento. Nós também precisamos buscar conhecer a Escritura, conhecer a palavra, conhecer a nossa Bíblia, saber o que ela fala e o que ela não fala. E mais uma vez, a gente gosta de terceirizar a responsabilidade. Veja bem que essa aqui não era só a oração de Pedro e João. Todos os irmãos que estavam ali estavam fazendo uma oração a respeito disso. Não era Pedro e João que sabiam o que Davi tinha dito, eram os irmãos. Eram aqueles que faziam parte da igreja. Então não fica pensando assim, a responsabilidade de conhecer a Bíblia é do pastor, a responsabilidade de conhecer a Bíblia é dos líderes. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós. Então para de querer jogar a responsabilidade para outro. Pega a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia todo dia. Não precisa ser ler, irmão, a Bíblia toda de uma vez, não. Aprende a ler um pouco cada dia. Leia um pouco cada dia, mas leia a sua Bíblia. Anote sobre o que ela está falando. Não fica dependente do que acontece aqui todo domingo, do que acontece toda quinta-feira na sua célula, no sábado. Busque a palavra, leia a palavra, estude a palavra. Nós precisamos, meus irmãos, ser uma igreja que se alimenta da palavra. E aí eu te pergunto, quantas vezes você come por semana? É uma só? Sim ou não? Se uma pessoa decidir começar a comer uma vez por semana só, o que vai acontecer com ela? Vai ficar doente, desnutrida. Qualquer vez que bater vai ficar doente, vai dar gripe, vai dar pneumonia. É assim? A pessoa, quando ela está fraca, uma doença vai fazendo com que ela fique cada vez mais doente, não é assim? Vai afetando. Aí alguém diz assim, a igreja a igreja já foi melhor. A igreja tinha mais unção, tinha mais. É porque você também lia mais a Bíblia. Você se alimentava mais. Aí vinha aquele vento que dava gripe em todo mundo. Eu não sei se você conhece, mas sabe aquelas pessoas que come direitinho, que se exercita? Você não vê, esse povo não fica doente, irmão. É impressionante, mas por quê? Porque ele faz o que tem que fazer. Agora você pega uma pessoa que come só salgadinho e bolacha. Alguém tossiu perto dele, a gripe já veio para ele também.
está falando não é a igreja que está fraca, não. Quem está fraco é você que não está lendo sua Bíblia, não está se alimentando. Então, se você come todo dia, passa a se alimentar da palavra todo dia também. E aí, quando você chegar aqui no domingo, você não vai chegar aqui morto de fome. Você vai chegar aqui alimentado. E aqui vai ser mais um complemento. Vai ser mais uma vitamina para a sua vida espiritual. Mas você não pode ficar dependente disso daqui. Você precisa se alimentar. E aí, você aqui que é o homem, marido já, você precisa ser o responsável pelo sustento espiritual da sua família. Chame a sua família para ler a Bíblia. Leia a Bíblia junto com eles. O pastor acho que pregou sobre a importância da mesa na semana passada, não foi isso? Leve a Bíblia para a sua mesa. Alimente a sua família de forma espiritual também. Assuma esse papel. Assuma esse papel. Segunda marca que nós como igreja precisamos carregar, meus irmãos, é a palavra. É a palavra. Então, a primeira marca, oração. Qual que é a primeira? Oração. E a segunda? A primeira? A segunda? Vamos para a terceira então. A terceira marca que nós precisamos carregar como igreja está no verso 28. O verso 28 diz o seguinte: olha só. Aí. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Terceira marca que nós precisamos carregar como igreja é a confiança em Deus. A confiança em Deus. Sabe, esses irmãos aqui na oração deles, eles estão dizendo assim: Senhor, a gente sabe que tudo que aconteceu é porque o Senhor já tinha de antemão previsto que isso acontecesse. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que nada sai do controle de Deus. Nada. Deus não está lá no céu preocupado com se a inflação vai subir ou vai descer. Deus não está preocupado se o combustível vai aumentar ou diminuir. Deus não está preocupado com nada disso. Deus não está preocupado com as doenças que estão por aí. Nós precisamos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. O mundo pode temer. As pessoas do mundo podem ficar ansiosas pelo que está acontecendo por aí, mas não a igreja. A igreja precisa confiar em Deus. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar que Ele está cuidando de todas as coisas. Confiar que nada está fora do controle das mãos dEle. Veja bem, Jesus tinha morrido. A igreja está sendo perseguida e eles estão dizendo o quê? Nós confiamos que tudo isso está no teu controle. Que tudo isso o Senhor já tinha previsto. Deus, quando eles estão dizendo é o seguinte: quando Pedro e João foram presos, Deus não reuniu os anjos lá para fazer uma reunião de emergência, dizendo: e agora, o que nós vamos fazer? Logo Pedro e João estavam ali mais perto de Jesus. E aí, Jesus, o que você indica agora para a gente fazer? Deus não fez nada disso. Nós precisamos confiar no controle de Deus. Confiar naquilo que Deus está fazendo. Então essa é uma marca que nós como igreja precisamos carregar. Não podemos ter medo do futuro. Não podemos ter medo do presente. Porque Deus está no controle de tudo. E nós confiamos em Deus.
Nós confiamos em Deus. Como o salmista disse, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor. Então confia nele. Confia nele. E você não será abalado. Confie nele. Você não será confundido. Confie em Deus. Nós, como igreja, precisamos demonstrar a nossa confiança no Senhor. Precisamos demonstrar nossa confiança nele. Quarta marca que nós precisamos carregar. Eles oraram por coragem, não foi isso? Nós falamos lá, a primeira marca, a oração, eles oraram por coragem. E aí no verso 31, olha só. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo precisa ser uma igreja corajosa, meus irmãos. Não podemos ser uma igreja dominada pelo medo. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja de coragem. É uma igreja que se posiciona. É uma igreja que, como nós cantamos aqui, que ouve a voz do alto dizendo o quê? Ser valente, seja corajoso. Não tenha medo, não se amedronte. Não podemos, meus irmãos, ficar, a gente vê lá, o Jesus com os discípulos dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aí a gente olha para esse texto e a gente vê o quê? Como se o diabo estivesse na porta e a igreja estivesse segurando para o diabo não entrar. E a gente está tudo lá segurando a porta. Quando é o contrário. É o diabo que está tentando segurar a porta e a igreja está falando, nós vamos cair para dentro. E nós vamos até as portas do inferno. E nem o inferno vai poder parar a igreja de Jesus Cristo. Nem o inferno pode. Nós estamos ali no sertão. Você sabe, nós compartilhamos das lutas. Outra vez que eu vim aqui, nós compartilhamos das perseguições que nós temos sofrido ali. Mas nós não paramos. Porque nós não paramos, meus irmãos. Mais gente do que antes da perseguição tem chegado. Mais pessoas têm chegado. Mais portas têm se aberto. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, deixa eu te falar. A igreja, diante de um mundo covarde, um mundo amedrontado, a igreja carrega a marca da coragem. A igreja carrega a marca da coragem. Precisamos fazer como os primeiros discípulos, como os primeiros cristãos, e não ficarmos amedrontados. Seja corajoso. Seja corajoso. E a quinta marca, seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia que diz que depois deles orarem, o lugar tremeu, eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, meus irmãos. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Essa precisa ser uma busca constante nossa. Sermos cheios do Espírito Santo. O mundo, ele vai tentando diminuir, vai tentando fazer com que nós fiquemos mais vazios. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é... Alguém pode pensar assim, ser cheio do Espírito Santo também, não cair para trás, ficar tremendo, isso também pode ser. Pode ser. Mas pode ser também de outro jeito que você. Uns vão
falar em línguas, outros não. Mas você e nós, como igreja, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos. Por quê? Porque tudo isso que nós falamos, quem opera na igreja é o Espírito Santo. Quem que vai nos impulsionar para a oração? O Espírito Santo. Quem que vai nos atrair para a palavra? O Espírito Santo. Quem que vai nos encher de coragem? O Espírito Santo. Quem que vai nos trazer cada vez mais confiança no nosso Pai? O Espírito Santo. Então nós precisamos buscar constantemente estarmos cheios do Espírito Santo. Então procure aquilo que muitas vezes te esvazia e começa a tirar da sua vida. Você percebe que alguma coisa tem te esvaziado. Vai tirando. Por quê? Porque tudo isso vai fazendo com que os vazamentos vai fazendo esvaziar. Então comece eliminando, meus irmãos, os vazamentos da sua vida. Elimine. Joga fora. Coloca ali faz uma reforma e tira todo o vazamento. Já viu que o crente aí tem gente que fala, né? Não, porque o crente é cheio de altos e baixos, tem uma montanha russa. Não! Você não acha em lugar nenhum da Bíblia algum servo de Deus que vive de altos e baixos, não. Sempre foi uma constante. Algumas vezes uma reta, mas nunca voltando para trás. Nunca indo para baixo. Nunca. Então deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que a nossa vida pare da gente dar essa desculpa. Porque eu já, um tempo atrás, eu estava muito melhor. Agora parece que eu dei uma diminuída, uma esfriada. Não! Isso é porque está precisando de reforma, de tirar os vazamentos para que você possa constantemente ser cheio do Espírito Santo. Isso significa que todo dia você vai estar feliz, você vai estar alegre, todo dia você vai estar disposto? Não! Mas ainda assim você vai estar cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos, meus irmãos, como a igreja lá no princípio, sermos cheios do Espírito Santo. Sexta marca, vou falar 7, estamos chegando no final. Sexta marca. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Você pode ver aqui que por diversas vezes, né, quando a gente começou aqui, todos eles levantaram juntos a voz a Deus. Agora aqui falando, né, que era só uma mente, um coração. Todos ficaram cheios, estavam reunidos. Então veja bem, a sexta marca que a igreja de Cristo precisa carregar: a unidade. Precisamos andar em unidade. Unidade, meus irmãos, não significa a gente concordar em tudo com o outro. Eu não concordo em tudo nem com a minha esposa. Unidade significa a gente caminhar para o mesmo lugar. Isso é unidade. A gente pode não concordar em tudo. A gente pode ter ideias diferentes, mas a gente continua caminhando para o mesmo lugar. Todo mundo junto. Vamos caminhando para o mesmo lugar. Precisamos viver em unidade. Um pastor Cristiano leu aqui lá no livro de Levítico. Olha o poder que existe na unidade. 5 de vocês faz fugir 100. Não é isso que está escrito lá? Mas coloca lá de novo o texto para você, Levítico 26, né? Verso. Pode ir mais para frente. Pode ir. Então, verso. Pode ir, acho que é o verso 7. Eu sei, deixa eu ver.
Mais um. Aí, não, mais um 8, é 8. Vamos ver se é 8. 5 de vocês perseguirão 100. Certo? Faz as contas. 5 para 100 dá 20 para cada um, não é isso? Então cada um seria 20, não é isso? Cada um seria 20. 100 de vocês, agora 100 de vocês perseguirão 10 mil. Se a gente fosse seguir a mesma lógica, daria 2 mil, né? 100 vezes 20 daria 2 mil. Né? Pessoal que gosta de matemática, é isso mesmo, né? Não estou ficando doido não é isso? Ok, só que 100 faz surgir 10 mil, porque esse é o poder que existe na unidade. Essa é a conta matemática da unidade. 5 faz surgir 100, mas 100 faz surgir 10 mil. Nós precisamos caminhar em unidade, meus irmãos. Te falar, às vezes, lá na sua casa, está passando por dificuldade, sabe por quê? Porque está faltando unidade. Então você não está dando conta de sozinho expulsar os inimigos que estão te atacando. Agora comece a andar em unidade com a sua casa, com a sua família. Vocês vão expulsar os inimigos de lá. Começa, a célula está passando por resistência, a célula parece que não vai, as coisas não estão acontecendo. Junte unidade com os irmãos. Você vai ver se os inimigos vão começar a fugir também. E é isso que eu te falo, meu irmão. E aí, num culto de missões, quando dá obra missionária, por que você acha que os inimigos estão fugindo de tanque novo? Sabe por quê? Porque nós temos orado em unidade. Todo mês os irmãos aqui se reúnem. Na célula os irmãos oram. Na sua casa você ora. Aí está todo mundo orando na mesma direção. Todo mundo caminhando para o mesmo lugar. 5 faz fugir 100. 100 faz fugir 10 mil. Os inimigos têm que começar a sair. Agora imagina se a gente começasse a orar também do mesmo jeito que a gente tem orando pela obra missionária. A gente não é para a gente parar, mas é que a gente também ore pela nossa célula do mesmo jeito, que a gente ore também pela nossa igreja do mesmo jeito, que a gente ore pela nossa família do mesmo jeito. Sabe o que vai começar a acontecer? Os inimigos vão ter que começar a fugir. Os inimigos vão ter que começar a fugir. Esse é o poder que existe na unidade. É por isso que eu te falei aqui diversas vezes. Não adianta a gente pensar, esse é o papel do pastor, esse é o papel do líder, esse é o papel daquele irmão lá. Não, esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Essa é a marca que nós precisamos carregar. Não é que eu preciso, não é que você precisa, é que nós precisamos. Nós precisamos andar em unidade, meus irmãos. Precisamos caminhar na mesma direção, todos juntos. Todos juntos. E a última marca que a igreja carrega, a 7ª marca que eu quero deixar aqui. Aí no verso 32 ele fala, né? Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. A última marca que a igreja carrega é a marca da generosidade. Da generosidade. O povo de Deus é um povo generoso. E quando eu falo de generosidade, meu irmão, eu não estou falando simplesmente, ok, da sua oferta, do seu dízimo, da sua contribuição, não é isso não. A sua generosidade fala também que quando existe algum irmão lá da sua célula que está precisando lá de uma cesta básica, você, às vezes, sabe, você fala assim, eu vou deixar de comprar alguma coisa para mim, mas eu vou ajudar aquele irmão.
Entende? O povo de Deus é um povo generoso. E quando alguém bate lá na janela do seu carro lá, você tem 25 centavos dentro do carro, você dá. Quando você pensa assim, rapaz, estava guardando essa moeda aqui para comprar uma bala, eu estou precisando de uma bala hoje. O povo de Deus é um povo generoso. Por quê? Porque Deus é generoso. Se Deus é generoso e nós somos o povo dele, nós somos a igreja dele, precisamos também ser generosos. Generosidade de Deus é manifesta, meus irmãos, todos os dias da nossa vida. Quem que dá o ar para você respirar? Quem? Deus. Quem que dá o alimento que você come? Porque se Deus mandar uma praga para acabar com a comida do mundo, não tem que cientista do planeta faça. Entende? Olha a generosidade de Deus. Quem que dá essa família que você tem? Pode não ser talvez ainda a família que você queira ter, mas foi Deus que te deu. Olha quanto Deus é generoso. Te pergunto, quem te deu a salvação? Deus. Olha o quanto Deus é generoso. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Irmão, imagina essa generosidade. Deus entregou o filho, o que ele tinha de mais precioso, ele entregou, ele deu. Olha o tamanho da generosidade desse Deus. Nós também precisamos aprender a generosidade. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, presta atenção que agora é para você ir para a sua casa, porque o povo aqui vendeu a casa e deu tudo para o pé dos apóstolos. Não estou falando que é para você ir para casa e colocar lá uma luz que você está vendo na sua casa, não é isso não. Mas o problema é que muitas vezes o povo de Deus que tem um Deus que está com a mão estendida para abençoar, é um povo que está com a mão fechada. E não manifesta a generosidade. Quando foi a última vez que você chamou um irmão lá da sua célula? Disse, irmão, vamos lá no... Como que é o nome do cara do pastel ali, irmão? Como que é? Ô irmão, vamos lá no celular que hoje eu vou pagar seu pastel. Quando foi a última vez que você teve a coragem de fazer isso? Especial. O que é isso, meu irmão? É generosidade. Quando foi a última vez que você, irmão, olhou lá no seu guarda-roupa, você viu uma blusa que você ama, mas você olhou e falou assim, rapaz, acho que essa blusa aqui vai ficar tudo boa daquela outra irmã, eu vou dar essa blusa para ela. Pastor, mas é a minha preferida. Pois é. Generosidade. Sabe, meus irmãos, nós precisamos carregar essa marca como igreja, de sermos generosos, de compartilharmos aquilo que nós temos. Temos um Deus generoso e precisamos carregar a generosidade também. Sabe, era assim que a igreja, lá no início, eram essas as marcas, a identidade que a igreja carregava. E essa é a identidade que nós, como igreja, também precisamos continuar carregando. Essas marcas. Sabe, eu queria desafiar você nessa manhã. Não sei em qual dessas marcas aqui você precisa se aprofundar mais. Talvez você olhe e fale assim, pastor, eu preciso orar mais, eu tenho que orar. Não, pastor, eu preciso ler mais na minha vida. Ou então, eu preciso ser mais generoso, eu preciso confiar mais em Deus, eu preciso ter mais coragem. Não sei qual dessas marcas é a marca que você precisa se atentar mais nesses